Oi gente, bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Eu sou a Dressa, tô aqui em Portugal há um ano. Hoje eu vim falar pra vocês quais são os pontos negativos daqui de Portugal. Lembrando que a minha intenção nesse vídeo não é jogar um balde de água fria no teu sonho de vir aqui pra Portugal. Portugal é um país incrível, é um país que eu amo, um país que virou a minha casa. Mas, como qualquer outro país no mundo inteiro, Portugal tem sim as suas dificuldades e também as suas melhorias a serem feitas. E eu, ao contrário de muitos youtubers que vocês veem por aí, que só fica falando as coisas boas, poder de compra, que isso, que aquilo, que Portugal é uma maravilha, tanana, não, aqui nesse canal eu te falo a realidade. Então já aproveita e se inscreve, meu filho. Você tá esperando o quê? E esse conteúdo eu fiz realizado em base de pesquisas, minha opinião e opinião de outras pessoas que moram aqui há mais tempo do que eu. Bom, gente, infelizmente, em primeiro lugar, o que as pessoas mais reclamam aqui do país é o salário baixo. Portugal é um dos países que tem o menor salário mínimo da Europa. Em comparação com os padrões europeus, os salários portugueses são uma desvantagem para viver no país. Mesmo profissionais altamente qualificados ainda assim recebem pouco. Vou mostrar aqui para vocês, aqui nesse gráfico, que aqui em Portugal os salários mínimos, todos os anos eles têm um reajuste. Mas como vocês podem ver, é bem pouquinho, tipo 20, 30 euros, dependendo de um ano para outro. Olha só na tabela de 2019 para 2020, o salário mínimo era 600 euros em 2019 e em 2020 passou para 635. 35 euros de diferença. E por que eu coloquei como primeiro lugar o salário mínimo? Então, gente, tem outras desvantagens que são tão importantes e tão prejudiciais como o salário mínimo, mas o que você ganha no país, se você ganhar pouco e gastar muito, isso interfere na tua qualidade de vida. E, infelizmente, é o que acontece aqui no país. Juntando o problema do salário mínimo, tem o outro problema que acaba sendo tão ruim quanto a evolução, a subida dos preços dos alimentos. Mas vale ressaltar que a subida dos preços dos alimentos aqui em Portugal não é igual ao Brasil. Por exemplo, quando você vê alguma subida de algum preço, de algum produto no Brasil, o valor assim, é exponencialmente o dobro, o triplo. Eu lembro que em 2019, 2020 eu ainda estava no Brasil e teve um crescimento assim de mais de 65% do óleo de cozinha. Tanto que, imagens como essa que vocês podem ver, colocavam nas prateleiras dos supermercados que só você tinha um limite para você levar óleo de cozinha. Porque a procura era tanta, tava tão caro que tinham que pôr um limite para cada cliente levar. Isso também aconteceu com feijão também. Então, assim, quando acontece uma coisa assim no Brasil, um aumento, a diferença é o dobro, o triplo. Você sente muito mais. E aqui em Portugal, isso tem acontecido. Só que as porcentagens são mínimas. Quando você vê um aumento de uma comida no supermercado, não é o dobro, o triplo. Geralmente aumenta alguns cêntimos. Quando eu falo que o aumento no Brasil é diferente de Portugal, preste atenção nessa imagem. O aumento que tem são de cêntimos. Claro que quando você faz uma compra grande, que aqui em Portugal você consegue comprar coisas que no Brasil você não conseguiria, então você acaba tendo mais itens nas suas compras, acaba que no final o valor fica um pouco mais caro. Mas ainda assim é muito diferente do Brasil. Então, gente, indo pro terceiro item, a terceira coisa que eu acho, e nas minhas pesquisas apontaram que é um grande problema aqui em Portugal, é a crise habitacional. Como é que uma crise de habitação consiste em mais de 160 mil casas vazias, inabitáveis em Lisboa? Quando uma em cada 10 casas também estão vazias no Porto. Quando 14% de todas as casas em Portugal estão vazias, abandonadas e inabitáveis. Isso não devia estar acontecendo porque Portugal, segundo a OCDE, é um dos países que tem mais de 1.000 casas por habitante. Ou seja, aqui em Portugal tem muita casa, muito lugar para morar. A situação certamente ela é surpreendente. Por que com tanta casa desocupada é impossível ainda encontrar casas com preços acessíveis? Isso acontece, infelizmente, porque quase em toda a Europa os preços das habitações estão a aumentar, mas não de acordo com a probabilidade que crescem os seus rendimentos. Com oferta escassa e com poucos espaços disponíveis para arrendamento, os que têm estão sendo disputados cada vez mais por vários competidores, sejam eles estrangeiros ou nativos, mais ou menos qualificados. E, infelizmente, o que tem acontecido é que, conforme as rendas estão aumentando, as pessoas que têm financiamento, inclusive de crédito habitacional, com os juros aumentando, elas estão perdendo suas casas.
Mas por que será que isso acontece aqui em Portugal? Por que tem tanta casa abandonada? Por que tem tanta casa inabitável? Por que isso acontece? Pesquisas apontam que o alojamento local, ou seja, Airbnb, alojamentos que as pessoas... para turismo, vamos se dizer assim, cresceu muito aqui em Portugal. Portugal é o país que tem o maior número de dormidas em alojamento local de toda a Europa. Ou seja, as pessoas que têm casas, que têm T0, T1, que significa casa de 1 quarto, casa de 2 quartos ou uma casa sem quarto, mais conhecida como uma kitnet. Pessoas que têm esses alojamentos, elas preferem 1000 vezes arrendar por noites do que para arrendar para uma família, para poder ter um teto. Preferem arrendar para turistas do que para famílias, porque isso dá muito mais dinheiro. Olha o que eu encontrei. Grande parte dos empréstimos à habitação são a taxa variável e por isso são afetados pela subida de juros. A produção de habitação caiu significativamente nos últimos 15 anos. É como se fosse a tempestade perfeita, que faz subir as rendas e preços dos imóveis muito acima do crescimento dos rendimentos. Então, gente, é isso. Fiz esse vídeo, vou deixar para vocês todas as pesquisas, todos os links aqui na descrição para vocês poderem conferir. Fiz um resumão para ficar mais fácil para vocês. Mas, não querendo jogar um balde de geografia no seu sonho, se você quiser vir para Portugal, venha com dinheiro, venha com planejamento, venha com conhecimento, que infelizmente, atualmente, no ano de 2023 e provavelmente no ano de 2024, vão ser isso que você vai enfrentar. Se é o teu sonho, se você quer fazer dar certo, já esteja preparado para lidar com isso quando chegar, tá bem? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!